Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Devocional God On, e aqui nós queremos meditar hoje na segunda parte do Salmo 73, um salmo muito conhecido, um salmo onde o salmista Asaf abre o seu coração quando ele passa aqui por uma situação onde quase os seus pés revalam, quase sua fé vacila, porque ele vê as pessoas que viviam sem Deus vivendo uma vida muito tranquila e mansa, tudo certinho, e ele passando por aflições e servindo a Deus, ele não entende mais nada, algumas dúvidas brotam em seu coração, até que ele começa a meditar, até que ele entra no santuário de Deus e ele tem algumas percepções que vão me ajudar e que vão te ajudar hoje nas aflições, nas alegrias, nos questionamentos da nossa vida. Venha comigo e vamos meditar aqui no Salmo 73. Continuando aqui, a partir do verso 15. Então, das certezas é bom falar para as outras pessoas. É muito bom falar sobre certezas, encorajar as pessoas com nossa fé, com esperança, você vai conseguir, você vai para frente. Mas das dúvidas não se deve falar muito. A orientação aqui é que devemos falar sobre elas, principalmente e prioritariamente a Deus. Abrir o nosso coração. Na verdade, o Salmo 73 é um homem abrindo para Deus o seu coração sobre as suas dúvidas, e vamos ver o que é gerado no seu coração a partir do momento que ele abre o seu coração para com Deus aqui, como Asaf, né? Do verso 15 ao 18, diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Com o fim de quem? Com o fim das pessoas que vivem como se Deus não existisse. Ímpio é uma pessoa que vive como se Deus não existisse, né? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Então, há problemas que o intelecto humano não pode entender. Como é o problema que Asaf está trabalhando aqui, na teologia conhecido como o problema do mal, né? Ele não tem respostas até aqui, mas eles devem ser levados a Deus em oração. Quando a nossa limitação chega, nós devemos levar essas coisas ao Senhor em oração. E é o meu desafio para você nesse dia: aquilo que escapa ao seu entendimento, levemos ao Senhor em oração. Essa é a intenção. Aqui até o verso 22, nós entendemos que o que conta não é só o começo da jornada, mas é o fim da caminhada. Pois a vida deve ser examinada à luz da eternidade e não só dos anos que passamos aqui. Observe, verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo e tu me segura pela minha mão direita. A amargura estraga a nossa capacidade de pensar e estraga a nossa capacidade de meditar. Verso 24 diz assim, do 24 até o 26, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a penúltima parte desse salmo. O que nós aprendemos aqui? Quando os ímpios passam para a eterna separação de Deus, os que nele confiam passam para a plena comunhão com Ele. Há uma eterna separação de Deus e uma plena comunhão com Ele. Aqueles que passaram plena comunhão com Ele nessa terra, desfrutarão da presença dEle na eternidade. Aqueles que passaram essa vida separados dEle, passarão a vida separado dEle na eternidade. Em qual dos dois caminhos você se encontra hoje? Em comunhão com Ele ou separado dEle? Essa é a grande questão deste salmo, este é o grande fim. Aqui encerra-se as dúvidas, né, de Asaf. Aqui tudo termina. Aprendemos o verso 27, os que se afastam de ti
eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O que nós aprendemos aqui? O resultado do pecado é o afastamento perpétuo de Deus. Quanto mais nós pecamos, ou seja, quanto mais nós somos autossuficientes, quanto mais nós bebemos da árvore da autossuficiência, quanto mais nós nos autoalimentamos de nós mesmos, mais distantes de Deus nós ficamos. E quanto mais nós ficamos próximos das águas dos rios da vida, como fala no Salmo 1, que o justo é como uma árvore plantada junto às águas e ele tira dali a sua força. Essa é a diferença de um homem autossuficiente e de um homem que tem a sua confiança no Senhor. Essa é a diferença. E aqui agora no verso 28, veremos a conclusão desse salmo, né? E a vitória de Asaf, e a vitória do salmista, e a vitória que ele mostra para mim e para você contra toda dúvida. Que passamos em tempos de aflição, que passamos vendo pessoas que aparentemente passam pela vida sem aflição, né? Quanto a mim, ele conclui, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Primeiro, eu quero estar junto a Deus, ou seja, conhecer a Deus, para depois proclamar, fazê-lo conhecido. O sentido da existência deste homem de Deus, o sentido da vida plena é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que possamos nesse dia ter o nosso coração voltados para Ele, na essência do que verdadeiramente é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Da metade desse salmo para frente, a essência daquilo que Asaf comenta é o conhecimento de Deus a partir da natureza humana. O que é o homem a partir do que Deus revela? Ele tem a revelação de que a vida é eterna, porque Deus é eterno. E a essência de tudo está aqui. Tudo termina aqui. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. É um lugar onde eu conheço Ele. Ponho o meu refúgio nele. Para quê? Para fazê-lo conhecido. Para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, por esse tempo. Queremos realmente conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Entregamos a nossa vida. Entregamos a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor ao Senhor. Sabemos que há uma vida eterna contigo e há uma morte eterna afastado do Senhor. Queremos escolher trilhar o caminho da vida, mesmo que às vezes hajam e aconteçam aflições, mas sabemos que esse é o caminho onde o Senhor estará conosco, que nós optamos, nós escolhemos andar por Ele. Muito obrigado por este dia, muito obrigado porque a Tua palavra sempre nos dá conselhos e como lemos aqui no verso 24, Tu nos guias com o Teu conselho e depois nos recebe na Sua glória. Nesta palavra nós descansamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.